Gálatas capítulo 1, do verso 11 ao 24. Todos encontraram, queridos? Amém? Diz assim a Sagrada Escritura, queridos. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho àqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Sicília. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam ou glorificavam a Deus por minha causa. Você pode fechar os seus olhos? Curvar sua cabeça. Gostaria que agora você acalmasse o seu coração para a gente orar ao Senhor. Agradecê-lo pela bênção que Ele nos dá de poder meditar na palavra dEle. Senhor, muito obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque hoje também estamos celebrando a ceia do Senhor. Quero pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento daquilo que precisamos ouvir e entender nessa noite. Fala comigo e fala com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Começamos a nossa série de sermões em Gálatas no domingo passado, né, queridos? O pastor Giovanni falou do poder desse evangelho, do evangelho que Paulo pregava e de pessoas que vinham perturbando esse evangelho, ao ponto de Paulo dizer que qualquer pessoa que fosse pregar outro evangelho deveria ser amaldiçoado. Hoje eu quero falar com os irmãos de um evangelho que transforma, meus irmãos. Nós não seguimos um evangelho apenas de palavra. E é incrível como nós buscamos transformações rápidas e fáceis, né? A gente vai para a academia, só que a gente quer ficar musculoso e forte o mais rápido possível, né? Queremos perder a barriguinha, essa barriguinha que incomoda, né? A gente percebe quando coloca o cinto, né? E a gente acha que a gente vai perder ela assim, do dia para a noite. O ser humano, ele é pautado nisso. Nós queremos transformações rápidas, mudanças rápidas, que não nos incomode tanto e transforme de forma bem rápida. Entretanto, todas essas mudanças que são prometidas de forma rápida, elas nunca têm um poder e uma transformação eficaz. Paulo está falando de algo muito maior do que uma transformação de exterior, de perder peso, de ganhar dinheiro, de mudar temperamento. Paulo está falando de uma transformação muito mais importante, que é a transformação que nos vai dar de fato a eternidade. Que vai fazer de fato que mudemos a nossa vida.
a essência da mensagem de Gálatas é uma lembrança poderosa da fé em Cristo e uma ênfase poderosa em Cristo, ou seja, Cristo é suficiente. Se nós fôssemos resumir Gálatas, nós poderíamos falar que Gálatas é a defesa do Evangelho. É Paulo fazendo uma defesa de Cristo Jesus, uma defesa da justificação pela fé. Paulo está pregando mandando essa carta para uma região toda, região da Galácia, onde hoje é a atual Turquia, onde esse povo estava sendo perturbado, porque Paulo tinha pregado o Evangelho de Cristo Jesus, e essas pessoas perturbavam dizendo, tá bom, é Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais tradição, é Cristo mais circuncisão, é Cristo mais penitências. Não é diferente de hoje, né? É Cristo, mas também tem o seu esforço. É Cristo, mas você tem que andar de joelho daqui a não sei onde. É Cristo, mas você precisa se autoflagelar. É Cristo, mas você precisa fazer promessa e precisa pagar um preço. Que preço, irmão? O preço já foi pago. John Stott, comentando esse texto, ele vai dizer que o Evangelho não é uma descoberta humana, mas é uma revelação divina, que o fruto dela é a transformação do homem por completo. Não é uma transformação apenas, como Jesus vai dizer, vocês limpam o exterior do prato, mas o interior está sujo. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são sepulcros. É uma transformação muito maior. O apóstolo mostra que o Evangelho tem poder para mudar não apenas os nossos comportamentos, mas para mudar o nosso destino, meu irmão. Não é o comportamento que antecede a conversão antecede o comportamento. Eu me prostro diante de Cristo e Cristo me transforma de tal forma que os meus comportamentos mudam, que os meus gostos mudam, que a minha visão de mundo ela muda. Hernán Dias Lopes diz que a mensagem de Paulo aqui não é um produto humano, mas é estritamente divino. Por isso é que tem poder para transformar não apenas uma vida, mas para transformar uma história. Quantas pessoas conheceram Cristo através da vida de Paulo? Paulo abre o seu coração aqui, meus irmãos, ao falar sobre a sua origem. Um homem pecador, perseguidor da igreja, um homem zeloso pelas doutrinas humanas. Mas ele abre o seu coração ao falar que o Evangelho que transformou ele não vem de homens, mas vem de Deus. O Evangelho que eu e você pregamos, ouvimos, amamos, é o Evangelho de um Cristo crucificado, ressurreto e que vai voltar para buscar a sua igreja. Nesse testemunho pessoal de Paulo, meus irmãos, vemos como o Evangelho tem poder para transformar radicalmente alguém, de perseguidor para pregador, de inimigo da cruz para proclamador da graça. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite 3 verdades sobre esse texto, do porquê que o Evangelho transforma, meus irmãos. Primeira verdade é que o Evangelho, ele tem origem divina. Dos versos 1 ao 12, nós vemos o apóstolo Paulo enfatizando que ele não anuncia algo que foi criado por homens. Ele não está falando de algo que foi criado por doutrina humana. É o que nós falamos de usos e costumes. Vocês já ouviram falar? Usos e costumes? Usa calça ou não usa saia ou não usa brinco ou não usa batom ou não usa maquiagem ou não usa, bate palma ou não bate, assiste televisão ou não assiste. É interessante que esse ponto nós podemos tratar sobre liberdade também. Hoje de manhã eu estava falando na escola bíblica, falando sobre a divindade de Jesus. O apóstolo Paulo chega a ser irônico para a igreja de Corinto, quando ele vai falar sobre comida sacrificada, que ele diz para os irmãos, existe outro Deus? Por que vocês se preocupam tanto? Só existe um Deus. Isso que eles estão falando é mentira. Se não existe outro Deus, ora e coma. Agora, se tem um fraco na fé, se abstenha. O que vemos é Paulo fazendo a defesa não do seu ministério. Paulo não está defendendo o ministério dele, meus irmãos, mas Paulo está defendendo o evangelho que ele prega.
O evangelho não nasce da mente dos homens. O evangelho ele não nasce de filosofia. O evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não nasce de uma visão que alguém teve sentado embaixo de um pé de alguma árvore, ou dormindo e teve uma visão e escreve, como algumas religiões por aí, e as pessoas acreditam e seguem isso piamente. O evangelho que nós seguimos não é uma revelação de uma pessoa só que acha que ela vai mudar o mundo. O evangelho que nós seguimos, o evangelho que mudou nossa vida, é o evangelho do próprio Jesus. Meus irmãos, Paulo não está fazendo uma defesa pessoal. E o que parece às vezes é que nós queremos defender o nosso ministério e não aquele a quem nós pregamos. Às vezes parece que nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa fama, do que com o evangelho e a pessoa que nós falamos. Quando sobe alguém nesse palco, ele não fala de si. Não devemos falar de experiências particulares, mas nós falamos de quem, queridos? Do evangelho que nos salvou, que é o evangelho de Cristo Jesus. Warren Wiersbe, ele vai dizer que isso é central para entendermos o poder transformador do evangelho. Se o evangelho é apenas uma tradição religiosa, não tem poder para salvar. Mas se ele é a revelação do próprio Cristo, então ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É por isso que o salmista no Salmo 19, verso 7 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 11: guardei a palavra do Senhor para não pecar contra ti. A ideia, meus irmãos, não é revelação humana, a ideia é divino. Nenhum ensinamento humano produz efeito em alguém, meus irmãos. É por isso que eu tenho medo de movimento. É por isso que eu tenho receio de movimento. Movimento não salva. O movimento ele pode até transformar alguém por alguns dias, algumas semanas, meses e até anos, mas não permanece. O único que vai transformar você é o evangelho divino. Amém, igreja? O único que transforma a nossa vida é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo anuncia não nasce de uma pesquisa sociológica, de uma tradição religiosa, ou como os judeus que tinham mais de 618 tradições orais. Não nasce de uma criatividade de alguém que teve uma visão. Ele nasce segundo um homem, que se fez homem, veio a essa terra, caminhou entre nós. Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria e de José, que fez milagres, morreu e ressuscitou. É esse evangelho que nós pregamos. É esse evangelho que nós anunciamos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 25, olha que texto lindo, queridos. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós, que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Quando está falando do evangelho, coloque a palavra Jesus. Entenda a palavra Jesus. É como dizem as escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Dito isto, onde fica, ó sábio, os eruditos e os argumentos desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou da loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Loucura da nossa pregação, irmãos. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos o Cristo, que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. Ah, mas o meu Messias morreu crucificado. E os gentios dizem: isso é tolice, que loucura, um Deus vir a essa terra e morrer pelos seus súditos. Mas para os que foram chamados,
para a salvação, tanto judeus quanto gentios. Cristo é poder de Deus para a sabedoria e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Olha o jogo de palavras que Paulo faz no final. Vocês acham que Deus é louco? Vocês acham que Deus é fraco? Paulo está querendo dizer, olha o absurdo que pode parecer Deus ser louco, Deus não é. Olha o absurdo que pode parecer de Deus ser fraco, Deus não é. Dito isto, o evangelho que nós pregamos é do próprio Cristo crucificado e ressurreto. Nós não pregamos um Cristo morto, nós não pregamos imaginação humana, nós não vemos e não devemos ver alguém pregando um evangelho de si próprio, e nem é evangelho, como Paulo vai dizer no começo de Gálatas. Ninguém pode subir nesse púlpito e querer ser malabarista ou animador de plateia e falar palavras humanas e bordões protestantes, mas ele deve pregar Cristo Jesus crucificado e ressurreto. É por isso que John Stott vai dizer, este versículo protege tanta autoridade quanto a pureza do evangelho. Se ele vem de Deus, ou se Cristo vem de Deus, não pode ser relativizado por tradições ou pela maioria. O que Paulo está fazendo é uma defesa sucinta e contundente da divindade de Jesus Cristo. Olha só o que vai dizer João Calvino comentando esse texto. Paulo insiste que não recebeu de homem algum, mas do próprio Cristo, para que os Gálatas reconhecessem a autoridade não dele, mas a autoridade divina da doutrina pregada sobre o próprio Paulo. Meus irmãos, Cristo é a fonte da verdade. É Cristo que é a verdade. É por isso que no verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: não recebi de fonte humana, e ninguém ensinou a mim, é pelo contrário, eu recebi, olha essa palavra aqui agora, revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso, em João 14:6. E Jesus disse, eu sou o caminho. Vamos lá de novo. Eu sou o caminho. Ninguém. O que Jesus está testificando aqui, meu irmão? Eu sou o caminho. Eu sou o Cristo. Em João 15, quando Jesus vai falar da videira verdadeira, o que Jesus fala? Eu sou a videira verdadeira. E quem não estiver em mim, ele nada pode fazer. Aquele que está em mim, esse sim, dá muitos frutos. O que Paulo está dizendo é que Cristo é a fonte. Então não existe espaço para acréscimo ou correções humanas. Mexer no evangelho é tocar na própria verdade, que é Jesus Cristo. Não existe. Quando nós olhamos para esse verso 12, a gente tem uma certeza da autoridade absoluta de Cristo. Nós temos uma segurança doutrinária. E nós temos aqui uma transformação real. Sabe por quê? Só Cristo tem poder para mudar você. Só Cristo tem poder para salvar você. Sacrifício nenhum salva. É por isso que o sacrifício no Antigo Testamento era repetido ano após ano. Agora o autor aos Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício que vale de uma vez por todas, meus irmãos. Quando a igreja reconhece, meu irmão, que Cristo é a fonte, que Cristo é a verdade, quando a igreja reconhece que não são opiniões, eu acho isso, eu acho aquilo, não é o que nós achamos, é o que a palavra diz. Quando a igreja reconhece isso, meu irmão, a salvação acontece verdadeiramente. Quando a igreja prega isso, de forma corajosa, não cede às pressões culturais, cheia de esperança e de palavras triunfalistas. Quando a igreja prega Cristo, sem nem mais um acréscimo, não é Cristo e você vai ter seu casamento salvo, não é Cristo e você vai ficar bem financeiramente, não é Cristo e você vai ser curado, é Cristo e isso basta. Certa vez perguntaram para um missionário:
você se rendeu a Cristo. E o que você ganha com isso? Você está doando a sua vida toda no campo. O que você ganha com Cristo? Ele olhou para essa pessoa que estava perguntando e disse: tudo. E essa pessoa ficou perplexa e voltou a pergunta: como tudo? Se você não tem nada. Eu já tenho o que eu preciso. Eu tenho o meu mestre, eu tenho o Cristo. Cristo é a verdade, meu irmão. Nós temos tudo o que nós precisamos. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você só precisa se prostrar diante de Cristo. É interessante porque primeira verdade, esses 2 primeiros versículos, meus irmãos, traz para nós confiança pessoal. Sabe por quê? Porque o Evangelho não depende de esforço humano. Porque você pode descansar em Cristo Jesus. Porque você pode descansar, porque Ele prometeu, sabe o quê? Que tudo que nós estamos passando aqui é passageiro. Ele vai te buscar. Seja na segunda volta dele, ou seja, quando o seu dia chegar, Ele vai te chamar pelo nome e vai dizer: entra no gozo do seu Senhor. Isso vai passar, vai acabar. Isso traz também fidelidade comunitária. Como igreja, não podemos ajustar a mensagem para agradar o mundo, para agradar pessoas. Se o Evangelho vem de Deus, se o Evangelho é o próprio Cristo, o nosso papel é anunciá-lo com clareza, com verdade, com contundência, sem negociar. Ontem eu estava dizendo para minha esposa: eu quero ser uma pessoa agradável. Eu tenho orado e lutado por isso. Mas tem uma coisa que eu não negocio: a minha fé em Cristo Jesus e o meu Cristo. Se alguém me achar, sei lá, eu não vou abrir mão do meu Cristo. É como diz Isaías: eu não sei vocês, mas eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu não negocio a verdade divina que é Cristo Jesus. E você, meu irmão? Você entende que o que você vive é divino? Você entende que aquilo que você vive, só Cristo pode trazer salvação para a sua vida? Você entende isso? Quando nós entendemos isso, quando Paulo entendeu, e é o que Paulo está dizendo para essas igrejas na região da Galácia, que esse evangelho é divino, a segunda verdade, ela se torna real na nossa vida, porque o evangelho, ele redime o nosso passado. Ah, meu irmão, olha para o seu passado aí, imagina o seu passado. Volte agora para os mais antigos. Vamos rebobinar a fita. Lembra quando a gente alugava filme e a gente tinha que rebobinar a fita para entregar? Vamos aí, volta lá no começo da sua história. Volta no começo da sua vida. Como que você era? Olha pelas mazelas que você já passou. Olha tudo que você já enfrentou. Olha o estado. Olha para o seu passado. O estado que você se encontrava. É isso que Paulo vai destacar agora no verso 13 em diante. Olha só que lindo que Paulo vai dizer: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Eu não medi esforços para destruí-la. Superava muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso. Olha o que Paulo está lembrando do passado dele. Pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, olha agora, contudo, ainda que antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei, de novo ele vai repetir isso, para dar veracidade ao Evangelho de Cristo. Contudo, isso não aconteceu. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para me aconselhar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia, e depois voltei para a cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci por 15 dias.
O único apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão de Jesus. Olha o que Paulo está lembrando agora. O Evangelho tem poder para mudar o passado. O Evangelho, ele redime o nosso passado. Será que tem alguém aqui dentro da nossa igreja, ou alguém que está nos assistindo, que vai voltar atrás no seu passado e vai se sentir vergonha? Eu tenho vergonha de algumas coisas que eu fiz no meu passado. E quando eu paro para pensar, eu falo, como que eu fiz isso? Meu irmão, a pessoa que está longe de Cristo, ela faz coisa que até o diabo duvida. A pessoa que está afundada no lamaçal do pecado, a pessoa a qual os seus olhos não foram descobertos, não tiraram as escamas dos olhos, ela faz coisa que até o diabo duvida. Olha o que Paulo fazia. Gente, Paulo estava perseguindo a igreja, e ele fala que não media esforço para destruí-la. Quem aqui já perseguiu a igreja e tentou destruir a igreja? Paulo fez isso. O que vemos nesses versículos é que o nosso passado redimido e transformado só pode ter a sua transformação no próprio Jesus. João Calvino vai dizer que Paulo, ele não esconde o seu passado vergonhoso, mas ele o utiliza como testemunho de que ninguém está fora do alcance da graça. Olha só o que Paulo vai falar para Timóteo na primeira carta, no capítulo 1, nos versos 13 e 14. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agi por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encher da fé e do amor que vem de Jesus. Paulo prepara o seu terreno para ensinar, mostrando quem ele é. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 1, ele vai dizer: agora, portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É por isso que o diabo toda vez vem te lembrar do seu passado. Nossa, mas é você, santão. Então quer dizer que aqui você quer ser santo. Mas eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez naquela viagem. Sabe por quê? Porque o diabo quer acusar. Esse é o papel dele. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que nós podemos entender por isso aqui? Por esse lindo versículo, queridos, e por essa linda citação do apóstolo Paulo do seu passado. Não há ninguém tão pecador que o evangelho não transforme. Não há ninguém tão mau que Jesus Cristo com seu sangue não venha lavar e salvar. Gente, eu chego a arrepiar com isso. Eu me arrepio com isso. Sabe por quê? Eu não prego um Cristo mentiroso, eu prego um Cristo verdadeiro. É isso que traz essa veemência e essa confiança no apóstolo Paulo, porque ele olha para ele mesmo e ele vê a mudança que Deus fez. Meu irmão, é impossível alguém que encontrou Cristo continuar a mesma pessoa. Não tem lógica. Não tem lógica alguém falar para mim: Tiago, eu tive um encontro com Cristo, eu fui encontrado por Cristo, e amar as mesmas coisas que amava no passado. Não tem lógica. De duas uma: ou essa pessoa não encontrou Cristo, ou ela não teve uma transformação verdadeira ainda na vida dela. Hernán Dias Lopes diz que Paulo era inimigo da cruz, mas foi transformado por essa cruz. Sua vida é a prova de que o evangelho não apenas perdoa pecados, mas ressignifica toda uma história. Meus irmãos, eu já falei isso aqui para vocês. Eu fico emocionado toda vez que eu olho para minha casa. Vocês não sabem o quanto eu orei para ter uma família.
E isso me emociona, porque eu já ouvi tanta coisa quando eu era adolescente. Deus ressignificou a minha vida, os meus sonhos. Eu me lembro de quando eu estava abandonando a faculdade para ir para o seminário. E o que eu tinha no meu coração era: eu perdi a minha vida, eu perdi os meus sonhos. Hoje eu olho para trás, com a vida ressignificada pelo sangue de Cristo, e eu percebo que Deus me deu sonhos. Eu não tinha sonhos, eram sonhos humanos. Hoje não, hoje eu vivo os sonhos de Deus e não há nada melhor. Olha para a sua vida, meu irmão. Quanto de nós, se nós abríssemos aqui agora para dar testemunho, ia trazer um testemunho lindo como o do apóstolo Paulo? De uma vida ressignificada, de uma vida transformada, de uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor. Olha isso aqui, queridos. A pecaminosidade radical do homem, sem Cristo, ela é transformada em perdão e salvação com Cristo. A incapacidade das tradições humanas, a incapacidade da religiosidade de salvar alguém, Cristo salva. Religião não salva, meu irmão. A gente pode ver isso. Paulo fala no verso 14 que ele superava muitos judeus da sua geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos seus antepassados. Olha o que Paulo está falando: ninguém era tão zeloso como eu, ninguém era tão religioso quanto eu. Eu me autoflagelava, eu andava de joelho, eu ia em tal cidade, eu ia em outra, eu fazia novena, eu fazia campanha. Ninguém era tão religioso quanto eu. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Paulo percebeu que essa religiosidade não salva, ela não transforma. Mas foi ali no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro real com Cristo, que as escamas caíram dos seus olhos. É que os olhos dele viram o Rei, viram a salvação. É que os olhos dele contemplou Cristo, e aí de fato ele teve a vida transformada. Hernando Dias Lopes diz que a religião sem Cristo é um caminho largo para a perdição. Paulo era zeloso, mas perdido, religioso, mas sem salvação. O encontro com Cristo transformou um lobo em pastor, um perseguidor em proclamador. É tão lindo quando ele fala no verso 15: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, e foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Paulo poderia muito bem, meus irmãos, colocar suas credenciais na mesa. Paulo poderia se autopromover, igual aquelas pessoas que contam do seu passado com glória. Ah, mas no passado eu fazia tantas coisas. Já viu essas pessoas? Que contam as histórias do seu passado e acha que é bonito. Paulo poderia falar isso, mas não. Paulo não usa isso como argumento. Ele não faz. Ele fica bem claro que a ênfase não está naquilo que Paulo fazia, mas naquilo que Jesus fez. Paulo mostra que a transformação dele não é resultado de tradições humanas e nem tampouco de um esforço dele mesmo. A transformação na vida dele foi unicamente pelo próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus fez isso. Paulo reconhece que a sua salvação, ela começou em Cristo e terminou em Cristo. É por isso que em Efésios 2, versos 8 e 9, Paulo vai dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém se glorie ou venha se orgulhar. Meu irmão, o Evangelho, ele redime o seu passado. Não importa o que você escutou. Não importa se o seu passado foi trágico, longe, sozinho, perdido. Não importa se você está pensando aí: ah, pastor, mas você não sabe o que eu já fiz. Minha irmã, meu irmão,
não existe nada que Jesus não possa redimir. Não existe passado nenhum que Jesus não possa transformar. Não existe passado nenhum que Jesus não possa perdoar. Isso traz segurança em Deus, meus irmãos, porque assim como Paulo, cada crente pode descansar na certeza de que sua salvação não depende dos seus esforços, mas da graça soberana de Deus. Entretanto, aquele que foi alcançado por Cristo, ele vai levar uma vida diferente. E agora aqui eu quero que você reflita aí no seu lugar. Você tem levado uma vida diferente, meu irmão? Hoje na escola bíblica, eu estava falando isso para os irmãos, né? Até para alguns irmãos que estavam na minha sala hoje pela manhã, tomando café antes da escola bíblica. Será que se as pessoas olharem para nós, ela vai ver que a gente é crente? Será? Será que quando alguém que não conhece Cristo vai olhar para você, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, a da sua própria família, que aí é pior ainda, né? Vai olhar para você e vai falar: foi transformado, mudou, é outra pessoa, não é a pessoa que eu conheci, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de se vestir, mudou os ambientes que vai, mudou os amigos. Vocês se lembram de Pedro? Jesus sendo interrogado no Sinédrio. Pedro está ali, à espreita, olhando de longe. Uma pessoa olha para Pedro e diz para Pedro: você é um deles, né? O que Pedro responde, queridos? Não, não sou. A segunda pessoa olha para Pedro e faz a mesma afirmativa: você é um deles. Pedro: não, você está enganado, não sou. Pedro sai daquele lugar. Só que no caminho, outra pessoa o vê e novamente interpela Pedro, dizendo: você é um deles, não é? E o que Pedro começa a fazer, queridos? A blasfemar. Só que aquela pessoa diz algo muito contundente. Não tem como você negar que você não é um deles, falar que você não é um deles, porque o seu modo de falar condena, o seu modo de vestir condena, o seu modo de viver condena. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Pecado passado transformado encontra em alguém atitudes diferentes. Eu era perseguidor, agora eu proclamo. Eu tentava destruir a religião, mas agora a fé em Cristo Jesus. Agora eu prego a Cristo Jesus. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que os nossos parentes, os nossos vizinhos, eles olham para nós, meus irmãos, e veem em nós cartas vivas? Geração eleita, será? Será que eles veem em nós aquilo que Jesus prega no Sermão do Monte? Sal da terra e luz do mundo? Será que quando alguém olha para mim, o Tiago hoje é pastor? Nossa, mas ele fez aquilo e aquilo no passado. Não, mas agora ele vive totalmente diferente. É isso que Paulo enfatiza aqui. Paulo não está falando sobre ele, mas Paulo está falando do Jesus que mudou ele. É por isso, meus irmãos, que a nossa transformação, ela é importante, porque ela não carrega o nome Tiago, ela carrega o nome Jesus Cristo. É por isso que quando alguém olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo. É por isso, meus irmãos, que o mundo olha para nós, como Jesus chega ali em Jerusalém, em Lucas 9, olha para os seus apóstolos e diz: olha lá, eles estão aflitos e desesperados, como ovelhas que não têm pastor. O mundo está sedento por pessoas que de fato seja luz na vida delas, meus irmãos. Paulo está sendo luz. É por isso que em Romanos 1, verso 16, Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho que eu prego transformou a minha vida. Ele é poder de Deus para a salvação. O Evangelho precisa ser verbalizado? Precisa. Mas sabe o que vai abrir porta para você pregar? O seu comportamento. Como que eu vou chegar em alguém para falar de Jesus e alguém vai olhar para mim: você quer falar de Jesus para mim? É sério? Olha a vida que você tem, olha como que você vive. Você está lá na igreja todo domingo, mas olha a vida que você vive.
Meus irmãos, tem pessoas que não caminham com Cristo, mas têm comportamento muito melhor do que o nosso. Tem um testemunho muito melhor do que o nosso. Mas Paulo não para por aqui. Nos versos finais, dos versos 20 ao 24, Paulo vai falar sobre a sua terceira verdade. É que o Evangelho, ele transforma o futuro. Ele te dá um rumo de vida. Que triste é, como a própria Bíblia diz, o homem que a sua esperança se limita só a essa terra. Paulo, nos versos 20 em diante, ele vai dizer, olha só que lindo, queridos. Afirmo diante de Deus, daquilo que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui à província da Síria e da Sicília. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam que apenas aquele que as pessoas diziam, aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Olha esse verso 24, olha que lindo. E louvavam a Deus por minha causa. Quantos aqui louvam a Deus pela sua vida? Quantas pessoas que nos cercam louvam a Deus pela nossa vida? Ao chegar no final da sua defesa, Paulo mostra como a graça não apenas redime o passado, mas também projetou um futuro totalmente novo para ele. Um homem que era perseguidor da igreja, agora ele se transforma, sabe em quê, queridos? Apóstolo aos gentios. Os 12 apóstolos pregavam para os judeus, mas Paulo não. Paulo pregava para aqueles que não eram israelitas. Olha o que Paulo vai falar do seu passado. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Quem define o seu futuro não são palavras passadas, não são pessoas, não é religião. O que define o seu futuro é Jesus Cristo. Quem garante o nosso futuro é Jesus Cristo. É por isso que em Filipenses 1,6 Paulo vai dizer: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tim Keller vai dizer que o Evangelho não é apenas um ABC da vida cristã, mas um AZ. Não é apenas a porta de entrada, mas é também o caminho pelo qual crescemos, somos transformados e temos um futuro nele. Agora nós temos um novo propósito de vida, meus irmãos. Paulo teve um novo propósito de vida. O propósito dele agora não era destruir, mas era pregar para outras pessoas. Quando Cristo nos alcança, a nossa visão de mundo muda. Tudo que a gente quer muda. Agora o nosso propósito é outro. Não é mais dinheiro, não é mais ter riqueza, não é mais ser amado por todos. O nosso objetivo agora é: Deus, como eu posso glorificá-lo? Olha esse verso 24, as pessoas glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Tudo muda em nós. É por isso que em Filipenses 3, dos versos 7 a 11, Paulo vai dizer: olha, tudo que eu abandonei, eu não considero como nada. É nada perto de Cristo Jesus. É nada. E olha que lindo isso aqui agora, meu irmão. Olhem aqui para mim. A sua transformação, a sua mudança, o seu bom testemunho, ele prega Cristo publicamente lá fora. Eu, como pastor, às vezes eu não tenho acesso a tantas pessoas que não são crentes. Agora você, no seu trabalho, na sua faculdade, quantas pessoas estão olhando para você e você pode ser um testemunho vivo naquele lugar, público, como o apóstolo Paulo está sendo. João Calvino vai dizer que Paulo não precisava de longos discursos para provar a sua mudança. A sua vida era a prova viva do poder do Evangelho. Olha que lindo, irmãos. Aquela pessoa que transformou em Cristo, foi transformada por Cristo, ela não precisa de ficar se defendendo. Ah, mas é por isso, é por aquilo. Não. É simplesmente falar assim: anda comigo e você vai ver quem eu sou.
Caminha comigo. Anda comigo um dia, uma semana, um mês. Vê como eu estou agora. Vê com os seus olhos quem eu sou. É por isso que Paulo está dizendo que as igrejas queriam vê-lo. É sério que Paulo converteu? É sério que aquele homem mau agora prega o próprio Cristo? É sério que aquele homem que prendia, matava os cristãos, agora ele está pregando esse Cristo? Eu quero conhecê-lo. Meus irmãos, quantas vidas são transformadas através da sua vida? Quantas pessoas estão conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus através de você? Quantas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho através do seu bom testemunho, através da sua transformação, através da sua mudança? Quantas? O Evangelho gera um novo testemunho público, meus irmãos. Onde antes havia vergonha, agora há honra da parte de Deus. Onde antes havia destruição, agora há edificação. E tudo isso não para engrandecer a homens, mas para glorificar a Deus. Quantos casamentos estavam destruídos, quantas famílias estavam destruídas, mas agora estão edificadas. Quantas vidas estavam perdidas nas drogas, na prostituição, e agora são vidas salvas por Cristo, queridos. Quantas? Sabe por quê, meu irmão? O Evangelho de Cristo Jesus transforma verdadeiramente. Cristo Jesus transforma. Quero terminar lendo um texto de Ezequiel, capítulo 36, dos versos 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus caminhos, guardem e observem os meus estatutos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E eu quero terminar com algumas palavras. Você já experimentou essa transformação na sua vida? Você já foi alcançado por Cristo Jesus? Se sim, mas você percebe que você não teve uma transformação completa, eu quero pedir para que você coloque a mão no seu coração para orar. E se você que está aqui, está falando, não, eu quero ser transformado por esse Evangelho que foi falado hoje, coloque a mão no seu coração, deixe Cristo transformar a sua vida. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã, porque eu creio, nós cremos, que o Evangelho que é pregado nessa igreja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma e salva vidas. Ele é divino, ele redime o passado e transforma um futuro. Senhor, muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado porque não depende de nós, mas é pelo Senhor. Muito obrigado porque não é por nós, mas é para o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. E agora eu quero pedir ao Senhor, nos ajude a glorificar teu santo nome, Pai. Nos ajude a dar bom testemunho. Nos ajude a glorificar o teu nome através do nosso bom comportamento, da transformação da nossa vida. Nos ajude, meu Pai, onde nós tivermos dificuldades, que o teu Santo Espírito nos ajude a vencer essas dificuldades. E que essa igreja, e que os nossos irmãos glorifiquem o Senhor por onde eles forem, em nome de Jesus. Amém e amém.